Olá, criaturinhas, tudo com vocês? Bem-vindos a Carolinas, eu sou a Rá e hoje eu tô trazendo mais uma resenha de livro pra vocês, tá certo? E o livro tema de hoje é Uma Janela Sombria, ou como é o título original, One Dark Window, tá certo? Da Rachel Gillig. Eu não faço ideia como se pronuncia o nome dessa autora, eu devia ter procurado vídeos pra aprender, mas né, sou eu ainda, né? Então, esse livro foi publicado mês passado no Brasil, pela editora Alt, tá certo? Mas eu li ele em março, foi abril, coisa assim, desse ano. E originalmente ele saiu aqui na gringa em 2022. Mas sobre o que é esse livro? Primeiro que ele é o primeiro volume de uma antologia, tá? Que é a antologia do Shepherd King, ou do Rei Pastor. O segundo volume é o Two Twisted Crows, que é esse daqui, que eu li mês passado. E que ainda não tem previsão de ser lançado no Brasil, mas foi lançado aqui fora em 2023, tá certo? Então a antologia já terminada, bonitinha, já sabemos como termina. E depois eu faço a resenha do segundo livro pra vocês, se vocês quiserem. Mas então, qual é a história de Uma Janela Sombria? Tá certo? O título que é tão... parece um livro de mistério, né? Mas na verdade é um livro de fantasia. Então, em Uma Janela Sombria nós somos apresentados ao reino de Blunder. Um reino que há 500 anos está isolado do mundo, porque é cercado por uma névoa mágica, que todo mundo que entra em contato com essa névoa sem uma proteção mágica acaba desenvolvendo uma febre, que se a pessoa sobrevive a essa febre, ela desenvolve poderes mágicos que ela não consegue controlar e que tem um efeito degenerativo na pessoa. Pode ser mental, pode ser físico, pode ser ambos, mas nunca é uma coisa positiva você adquirir magia, basicamente, desse modo. Porém, no reino também existe magia que é positiva, que é sancionada pelo rei e tal, porque as pessoas que têm essa degeneração, que têm magia, são perseguidas, são a pena de morte ou exílio, ou seja, basicamente morte porque você é jogado na floresta para se virar sozinho. Então, existe essa magia que é permitida pelo rei e tal, que é sancionada, que é a magia oficial do reino, que são as Cartas da Providência, que foi a magia que o Shepherd King, o Rei Pastor, criou 500 anos atrás, antes dele morrer. Ele conseguiu criar essas cartas que permitem ao usuário ter magia sem sofrer degeneração, mas ainda existem algumas consequências para as pessoas que usam as cartas durante muito tempo, tá certo? E são 12 cartas, assim, são 12 tipos de cartas, mas são várias cartas, que são 64 cartas, uma coisa assim. Porque cada uma tem uma quantidade, tipo, o Saito tem 4 cartas, a Águia, se eu não me engano, tem 12 cartas, uma coisa assim, sabe? Mas tem uma única carta que é exclusiva, que é o Twin Alders, que é a carta que ninguém nunca nem viu. As pessoas sabem que ela foi criada, mas ninguém nunca viu nesses 500 anos, tal. E existe a lenda de que se você reunir uma carta de cada um dos 12 tipos, ou seja, 12 cartas desse baralho da Providência, você consegue quebrar a maldição que está em volta do reino e liberar Blunder dessa névoa mágica e tal. Então, é uma missão que todos os reis, desde então, têm pra si, de conseguir juntar o baralho e libertar o reino, né? Tipo, é a meta de todos os governantes desde então. Porém, por causa desses 500 anos separados do mundo tal, e vendo as pessoas que têm magia como algo negativo, passou-se a se tornar uma sociedade não tão agradável, tá certo? E que o maior medo das pessoas é pegar essa degeneração, pegar essa doença que transmite magia, basicamente. E nossa protagonista, Elsbeth Spindon, uma jovem nobre de 20 anos de idade, tem essa doença. Ela pegou essa febre quando ela era criança e tal, e por isso o pai dela enviou ela para ser criada pela tia, que é nobre, mas é de uma família nobre inferior, então não tem tanto contato com o rei, com o alto escalão da nobreza, de modo a proteger Elsbeth de ser descoberta e acabar sendo morta, como é o destino de todo mundo que tem essa degeneração. Só que o pai dela acredita que, agora que ela tem 20 anos e ela passou mais de uma década sem apresentar nenhuma magia, sem apresentar nenhum efeito de degeneração tal, acha que ela tá imune, que não aconteceu nada com ela e por isso acha que ela pode voltar a entrar em sociedade, agora que ela tem 20 anos tal.
Essa história dela voltar a entrar em sociedade que tudo começa a desandar na nossa história, porque nossa querida Elsbeth tem sim magia, só que a magia dela é diferente. E até hoje não apresentando nenhuma degeneração, exatamente, mas ela tem uma coisa assim anormal sobre ela, que é o fato de que ela tem uma criatura vivendo na mente dela. Essa criatura que ela chama de pesadelo é uma criatura senciente que vive dentro da mente dela e que é uma criatura assim, nem boa nem má, mas um caótico neutro, digamos assim. Na verdade, beirando o chaotic evil, tá? Essa criatura, mas é uma criatura que ela convive desde criança. E ela cresceu tendo essa voz na cabeça dela, que conversa com ela o tempo todo, que explica as coisas pra ela que estão acontecendo e tal. Então, ela não é uma jovem normal de modo algum. E quando as coisas começam a se enrolar na história, a ajuda de Pesadelo se torna importantíssima para a sobrevivência de Elsbeth, tá certo? E esse é o resumo que eu vou dar pra não dar mais spoiler. Mas assim, o que é que eu achei desse livro? Primeiro que ele é considerado jovem adulto, porque nosso protagonista tem 20 anos. E algumas pessoas consideram ele romantasia, mas eu não vejo ele muito como nenhum dos dois. Porque ele não tem tantos tropos que a gente está acostumado da literatura jovem adulto. E o modo como a autora escreve, pra mim, lembra muito mais um livro adulto do que um jovem adulto, tá certo? E o outro ponto que eu não considero ele uma romantasia é porque, apesar de ter romance na história, a gente tem um subplot de romance nessa história, mas não é o foco. E todas as outras romantasias que eu li, o foco é mais o romance do que a história em si. Mas nesse livro, graças aos céus, a gente não tem esse problema, porque pra mim isso é um problema. Porque assim, se você me fazer um mundo fantástico, me fazer um universo de magia e tal, e deixar tudo escancarado de lado pra focar no casalzinho se pegando, eu acho que você falhou como autor. Opinião pessoal minha, tá certo? Porque dá pra equilibrar os dois e esse livro mostra que dá pra fazer isso muito bem. Porque assim, apesar de termos um romance que começa bem banho-maria, eu gosto como o romance começa, inclusive, gosto muito. Gosto muito da química dos personagens, inclusive, de Elsbeth e do boy dela. Mas a autora soube medir pra não focar extremamente no romance e continuar mantendo foco na história. No mistério de quem é Pesadelo, por que ele habita a mente de Elsbeth, no mistério das cartas da profecia, no mistério de tentar salvar o reino. Tudo isso é o foco e a autora não perde esse foco pra poder focar no romance de jeito maneira. E ainda assim faz um romance muito bom, muito bem feito e que eu shippei horrores, tá certo? Eu shippei horrores esse casal. Então, pontos pra ela. Mas ao mesmo tempo ela consegue manter o mistério, consegue manter a magia, consegue manter as intrigas palacianas, tal, políticas e palacianas, de um modo muito bem... É um livro muito bem balanceado, tá certo? Ele é inovador? Não, de modo algum. Ele é só mais um livro de fantasia, mas é um livro de fantasia extremamente bem escrito pro gênero dele, pros tropos que ele traz, sabe? Eu não diria que ele é previsível, apesar de ter muitos tropos nele, porque em alguns momentos ele consegue dar a volta no leitor, sabe? Com o que é apresentado. E, ao mesmo tempo, a autora não tenta explicar demais a magia. A magia existe desse modo, você aceita ela, acabou. Ela não tenta explicar demais a magia, que às vezes é uma coisa também que eu não gosto, e alguns autores fazem isso, explicar demais a magia, e acabar tirando a magia da magia, sabe? Tipo, tira-se o mistério, tira-se aquela coisa mística da magia, quando se explica demais, e a autora não faz isso. Ela, tipo, a magia assim, assado, você aceita, acabou. Gosto disso, inclusive, nela. O mundo que ela cria não é um mundo extremamente complexo, porque ela não precisa que seja um mundo extremamente complexo para conseguir conduzir a história dela, já que a história é contida num único reino, tal, a gente não precisa conhecer como é o mundo como um todo, se existem outras raças, não, tipo, a gente só precisa conhecer o reino de Blunder e acabou. Eu gosto disso, que ela não tentou fazer algo grandioso demais pra uma duologia, sabe? Gosto muito como ela manteve isso. E eu gosto dos personagens que ela criou, tipo... Elsbeth é uma protagonista muito legal. Ela não é aquela protagonista que fica burra quando conhece o boyzinho, magia dela, tá certo? Ela consegue manter o foco dela, consegue ter sempre aquele foco, tipo, é isso que eu quero, é isso que eu preciso fazer. Se o boy vier junto de brinde, ótimo, maravilhoso, ganhei na loteria. Se não vier também, é a vida. Pesadelo é o meu personagem favorito, ele é sensacional. Melhor personagem desse livro,
essa alma penada que mora dentro dela, esse encosto de Elsbeth. É Pesadelo o melhor personagem. O boyzinho dela também é um bom personagem, gosto muito dele. A gente, inclusive, tem alguns pontos de vista dele. Não sei se exatamente nesse livro a gente tem o ponto de vista dele, mas no segundo livro eu sei que a gente tem. Nesse livro só um capítulo que é o ponto de vista dele, o epílogo, mas a gente tem o ponto de vista dele também no segundo livro e ele é um personagem bem escrito também. Outro ponto é o final do livro. Ele termina num cliffhanger incrível, maravilhoso, que eu amei. Melhor cena pra mim são os últimos 3 capítulos desse livro. A melhor parte do livro são os últimos 3 capítulos pra mim, porque assim, sensacional. E eu amo essa história sobre uma menina, um monstro e a pessoa que os dois eram. Sério, é sensacional. A escrita da autora é linda, maravilhosa. Ela tem uma prosa extremamente poética, tá certo? Então é aquele livro que tem vibes. Você sente as vibes do livro, tá certo? Você se sente como se fosse um castelo gótico, coisa assim, quando você lê. E isso é muito bom, tá certo? Eu adorei isso, tipo... Eu estou louca pra ler outros livros dessa autora, porque a escrita dela é sensacional. Eu fiquei apaixonada. E eu, inclusive, quero ler esse livro agora em português pra ver como ficou a tradução de algumas coisas, porque tem muitos poemas na história, algumas partes que são em poemas, Pesadelo às vezes fala rimando e tal. Eu quero ver como ficou a tradução disso também, então talvez compre o e-book em português pra poder ver como ficou essa tradução. Mas é um livro que eu recomendo demais. Se você gosta de uma fantasia mais sombria, mais trevosa, assim, tipo, se você é fã de Holly Black mesmo, do Príncipe Cruel, eu acho que você vai adorar esse livro, tá certo? É bem essa vibe. Uma fantasia mais sombria e tal, com personagens que são nem bons nem maus, sabe? Simplesmente são. Eu diria até são humanos demais, alguns deles. E assim, maravilhoso esse livro. Super recomendo. Um dos livros que eu mais gostei de ter lido esse ano, sem tirar nem pôr. É Uma Janela Sombria, tá certo? Mas eu quero saber de vocês. Vocês já leram Uma Janela Sombria? Vocês já estavam a fim de ler esse livro? Me conta aqui embaixo, tá certo? Que vocês, se já estava no radar de vocês ou não. Se vocês tinham interesse. Ou se agora vocês têm interesse em ler esse livro, me conta aqui embaixo, tá certo? E também me conta o que vocês estão lendo no momento. Se é fantasia, se é contemporâneo, se é não ficção. Me conta aqui embaixo, tá certo? Vamos trocar figurinhas sobre livros. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos aqui do canal, porque tem muito mais vídeos sobre livros vindo. Também me segue nas minhas redes sociais, que estão todas linkadas aqui na caixa de descrição do vídeo, pra ver os bastidores do canal, ver o que eu tô fazendo da vida. E é isso, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, tá certo? Tchau!